quero informar aos irmãos, nossa igreja, ela sobrevive. O diácono Márcio falou aqui com grande propriedade. O diácono Márcio falou sobre oferta e dízimo. A nossa igreja, ela não recebe dinheiro nenhum dos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Não recebe nada, pelo contrário, nós pagamos, Então, o que eu quero falar com você, lhe orientar? Seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Ofertas são sementes, como o diácono Márcio falou com grande maestria aqui. A oferta são sementes. O dízimo você precisa devolver. Tem pessoas que esquecem disso. O dízimo não é seu. O dízimo você precisa devolver. E interessante que o dízimo é a primícia. É a primeira coisa que você faz quando você recebe o seu salário e você começa a fatiá-lo para pagar as contas. A primeira coisa, a primeira fatia do bolo é para o Senhor. Eu preciso falar isso com você porque parece que alguns irmãos esquecem disso. Você, irmão, presta atenção se você quer ser abençoado, pelo amor de Deus. Eu não quero o seu dinheiro, não. Amanhã ou depois, se ninguém dizimar mais e o Senhor fechar aqui, não tem problema, eu vou para outra igreja. Pensa nas crianças, pensa nas vidas, nas almas que estão para adentrarem por essas portas. E outra coisa, o dízimo de nós devolvemos para o Senhor. Então, quando você recebe, cai na sua conta, você já deve automaticamente mandar para a conta da igreja o seu dízimo. Ou então você separa. A única forma de você repreender o gafanhoto devorador é você dizimando. Quando você fecha a mão, cada vez mais você vai se enrolando. Então não precisa de pastor, não precisa de pastoras. Se nós estamos aqui para ensiná-los, para orientá-los, não são pastores, não é isso? Estamos aqui para orientá-los, para ensiná-los, não precisa de pastor. Você pode viver a sua vida. Mas se você vem à igreja para receber uma palavra do céu, para receber uma orientação do Senhor, em questão de finanças, que nada dá certo, é porque você tem roubado a Deus. Roubará o homem a Deus? Roubar em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Começa a separar tudo que vier em tuas mãos. Tira o dízimo, tudo. Recebeu R$10, tira R$1. Não é o valor. Tem pessoas aí que nós vemos que o amor ao dinheiro, você está tendo um amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. E quando eu deixo de dizimar para a casa do Senhor, eu abro legalidade para que o demônio possa travar tudo no mundo espiritual. E cada vez mais se enrola. Eu estou orientando você a ser um dizimista fiel. Faça a prova do Senhor. O próprio Senhor fala: faça a prova de mim. Faça a prova de mim, faça a prova dele. Faça a prova dele. Mesmo que você esteja sem dinheiro, você anda na rua, não tiver nada de casa, Deus vai fazer a folha se transformar em dinheiro, porque Ele tem poder para isso. Tá ruim até de dar glória. Falou em dinheiro? Dinheiro, mexeu no bolso, dá glória aí. Glória a Deus! Isso aqui é tudo antes de entrar na palavra. Outra coisa que nós estamos orientando aqui, que a pastora falou, para algumas pessoas não tem nada a ver pegar doce de cosme da minha. Não está gravando? Para algumas pessoas não tem problema. Eu vou pegar o doce aqui e vou orar. Amém por isso. Você tem poder, tem autoridade.
autoridade para isso. E eu vou comer, amém. Se você entende assim essa palavra, amém. Mas como líder dessa igreja, eu preciso te orientar. Que quando você faz as coisas consciente, você está tentando a Deus. Quando você come alguma coisa que você não sabe que é oferecida, e você ora a Deus, nada te faz. Acontece nada. Mas quando você sabe que aquilo é oferecido, e você está tentando a Deus, o próprio Jesus falou para Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. O próprio Jesus falou. Aí se eu sei e eu vou e pego 2 meus filhos, você não sabe o perigo que está correndo no mundo espiritual. Nós estamos aqui não para ditar sua vida, mas para orientar. Você acata se você quiser. Amém, irmãos? Só 3 pessoas estão na igreja. Amém. Glória a Deus, eu não estou sozinho. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Eu esqueci, ainda tem mais uma coisa que a pastora falou comigo de manhã. Mas vamos ler o texto aqui para você não ficar muito tempo de pé. Na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículo de número 14. Quem achou diz amém. Amém. Eu gostei desse jargão. Quem achou diz eu vou para o céu. Quem não achou diz também eu vou também. Está pensando que eu ia falar para você que você ia para outro lugar? Mas não. Efésios 5,14 diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Parafraseando esse texto, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 24, versículo de número 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos, e ouvireis de guerra e rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Então vos hão de entregar. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha de todas as gentes, então virá o fim. E quando ouvirem de guerra, e quando vos virdes de abominação e a desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Versículo de número 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganará até os escolhidos. Eis que eu vou tenho predito, portanto,
Se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí ajuntarão as águas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é santa, eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes, que penetra até a divisão do espírito, meu Senhor, e alma, juntas e medulas, e apta para discernir intenções do coração. Fica conosco, nos abençoa, em nome de Jesus. Tome seu assento. Irmãos, eu quero explicar uma coisa a vocês aqui. A pastora fez um comentário comigo pela manhã, depois da escola bíblica. Ela não falou quem é, mas eu quero te orientar porque você entendeu o texto erradamente. Em Eclesiastes, capítulo de número 7, nós falamos algumas coisas pela manhã aqui, em questão de algumas situações. Em Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 16, ou melhor, verso 16, diz assim: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruirás a ti mesmo. Isso aqui é um versículo isolado, ou melhor, é um verso isolado. Se você olhar, o verso é uma pergunta. Não seja demasiadamente justo e não seja demasiadamente sábio. Ou seja, não precisa ser muito justo, não precisa ser muito sábio. Por isso que eu falo, irmãos, a gente precisa ler e reler e saber quem é que está falando. Senão a gente prega errado. Isso aqui, pelo que eu ouvi da pastora, é uma heresia quem falou. O livro de Salmos, preste atenção que eu vou te ensinar. Eu estou falando com propriedade, baseado na palavra. O livro de Salmos, o livro de Cantares, o livro de Eclesiastes e o livro de Provérbios são livros que falam sobre me falhou a palavra agora, são livros poéticos, são livros poéticos. Esses livros é o homem falando com Deus. Você pode ler, Deus não fala com o homem. Elevo meus olhos para o monte. Quem está falando? Quem está falando, igreja? É o salmista. Quem está falando aqui? Salomão escreveu 3 livros: Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Quem escreveu o livro aqui? Foi Salomão. É Salomão que está falando para Deus, não é Deus que está falando para Salomão. Aí você vai lá em Tiago fala assim: quem está com falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá literalmente. Justo, você precisa ser justo, agir com justiça. Ou nós não vamos agir com justiça? Não, eu vou dar um calote aqui e está tudo bem. Não, irmão, está errado. É Bíblia. É Bíblia. Salmos, Cantares, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, é o homem falando com Deus. Teologicamente não são livros doutrinários. Não são. Teologicamente não são livros doutrinários. É o homem se expressando para Deus. Então entenda, preste atenção no que você fala.
Preste atenção no que você lê. Procura saber quem é que está falando, quem escreveu, qual foi a situação. Isso aqui é uma pergunta que Salomão está fazendo. Olha o ponto de interrogação. Entenderam? Glória. Dá para dar uma glória aí, para quebrar o gelo? Sabe por que eu fiz questão de falar isso? Para que você entenda, irmãos, que versículos isolados, texto sem pretexto, um versículo isolado, se torna heresia. E a gente sai disseminando isso no meio da igreja. Está errado. Para isso o pastor estuda, para ensinar a veracidade da palavra, ensinar a palavra certa para você não ser levado por vento de doutrina. Não seja demasiadamente justo. Então eu posso fazer um gato. Isso é furto da light. E o que a Bíblia diz? Que aquele que roubar, aquele que furtar, irmãos, vai para que lugar? Vai para o céu? Então entenda. Não sabe, venha perguntar ao pastor. Não sou expert, não. Mas se eu não souber responder, eu vou procurar com os meus mestres para passar o que é devido, o entendimento certo. Não faça isso. Não faça isso. Em nome de Jesus. Amém? Vamos voltar lá para Efésios. Quando eu abro a minha Bíblia para entender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer para a igreja de Éfeso, irmãos, dormir é bom. E aí, pastora Carla? Dormir é bom, irmão? Hein, jovens? Responde o pastor que é bom? Maravilha. Pastor quase não dorme. Eu durmo muito pouco, irmão. Muito pouco. Principalmente esses dias. Eu dormi muito pouco, estou muito cansado. Mas isso não me impede de estar na igreja e fazer a obra. E quando eu olho Paulo falando aqui você pode ver que é um versículo que Paulo está falando para a igreja. Desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quando a gente pega esse versículo aqui, sem saber o texto, o contexto, a gente pode até parafraseá-lo, trazer para o campo espiritual e dizer: você precisa acordar. Porque às vezes estamos na igreja e a palavra está sendo ministrada, a gente fica pensando lá em Osasco, lá nos Estados Unidos, lá na guerra de Israel. Eu vou chegar na guerra. Quando a gente fala em despertar, quando a gente traz para o nosso cotidiano, a gente analisa o que? É um verbo, desperta. Despertar, eu desperto, tu desperta, ele desperta. É um verbo aqui. Quando a gente traz para os nossos dias, a gente analisa de uma forma assim: eu preciso despertar para agir em alguma coisa. Eu preciso despertar para pensar. Tem pessoas que não pensam, esperam os outros pensarem por ela. Eu preciso despertar para sair da zona de conforto. Eu preciso despertar para melhorar a minha vida, fazer uma faculdade, fazer um curso. Eu preciso despertar para isso. A igreja, irmãos, cuida das coisas espirituais, da tua vida, da tua alma, te orienta. Mas o teu profissionalismo, você precisa ir correr à frente, não atrás. Você precisa ir melhorar. Você precisa fazer um curso, você precisa se profissionalizar, principalmente a juventude hoje em dia, ter direção do que quer ser um militar, quer ser um advogado, quer ser um dentista,
faça uma faculdade. A Michele deu uma oportunidade para ela, porque ontem nós tivemos reunião de pastores aqui, e nós somos ligados a uma convenção que nos dá uns benefícios para a igreja. Não levanta a mão, pelo amor de Deus, não levanta a mão. Quem tem nome sujo aqui, não levanta a mão. Na nossa convenção, foi ontem, nós ouvimos, tem um rapaz aqui que não é nada de trambique, é tudo, né, legalizado, ele consegue resolver o seu problema. Né? Se você está nessa situação, você me procure que a gente pode marcar até uma reunião, ele vem aqui e fala com você. Faculdade, foi falado aqui ontem, vários benefícios, plano funeral. Então, quando a gente fala desperta, a gente desperta para os acontecimentos que estão surgindo nos nossos dias. A gente pensa em tudo isso. Mas quando a gente vai ler o teor do que Paulo estava dizendo para a igreja, o porquê Paulo escreveu isso aqui, desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos, igreja. É porque na igreja de Éfeso estava chegando alguns hereges lá, alguns feiticeiros, estavam falando sobre cartomancia, desviando o povo do foco, do alvo. E o povo estava, e hoje em dia isso acontece também. Os satanistas, eles entram na igreja. Como que eles entram? De terno e gravata, bonzinho. Eles ajudam aqueles que precisam, têm dificuldades. E depois que ele ganha a confiança do povo, ele começa a disseminar os seus ardis. Começa a disseminar coisas que nos faz afastar de Deus, como aconteceu com Israel. Balaão não pôde amaldiçoar, mas ele deu diretrizes para que o povo inimigo tivesse estratégia para fazer o povo de Deus pecar. E o povo de Deus, sem vigiar, assim aconteceu. Então tudo isso estava acontecendo lá na igreja, e os crentes estavam aceitando isso. Por exemplo, se chegar algum pastor aqui, algum irmão, algum pregador e dizer assim: irmãos, quando Jesus ressuscitou, o véu rasgou de um lado para o outro. Amém? Aí você diz amém. O véu não rasgou de um lado para o outro, o véu rasgou de cima para baixo. Você está firme como a muralha de Jericó? Estou firme. Não sabe nem o que é a muralha de Jericó. A muralha de Jericó caiu. Aí começa a disseminar algumas heresias dentro das igrejas. Por isso que nós pastores, líderes, precisamos estar entendidos da palavra para combater tudo isso. Isso estava acontecendo e os membros da igreja de Éfeso achavam isso normal. E Paulo dizendo: olha, desperta, tu que dorme, você está dormindo, levanta. Quando eu lembro da palavra desperta ou despertar, esse verbo, e levantar, a Bíblia me orienta a dizer para os irmãos, Miqueias capítulo 2, versículo de número 10, depois você confira. O Senhor estava falando para o povo assim: levantai-vos e andai-vos, porque aqui não é lugar do vosso descanso. O Senhor estava falando, o próprio Deus estava falando para o povo: levantai-vos e andai-vos, porque aqui não é lugar do vosso descanso. E às vezes espiritualmente nós queremos descansar, deixar as coisas acontecerem naturalmente, mas Deus nos chamou para sermos embaixadores aqui. O Senhor nos chamou para sermos missionários. É o que a revista está nos orientando, nos ensinando nesse trimestre.
Missões transculturais. O que é missões transculturais? O que ela foi missões transculturais no passado e no Novo Testamento? Tem pessoas que dizem assim, isso aí é coisa do Velho Testamento, mas o Velho Testamento não existe hoje, não é válido hoje para a igreja. Não, irmãos, a Bíblia é uma só. Lá atrás tratou com Israel, sim. Novo Testamento está tratando com a igreja primitiva, com os judeus, depois com a igreja primitiva, mas a palavra de Deus é uma só. Então, o que o Senhor falou para o povo lá no Antigo Testamento, algumas coisas espirituais servem para nós. Quer ver uma coisa? Quando o Senhor falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que amaldiçoarem você. Quando o Senhor falou isso para Abraão, os gentios já estavam no plano de Deus. E nós vimos isso hoje aqui na escola dominical. Os gentios já estavam. Então nós estamos debaixo de uma promessa de bênção que foi feita a Abraão lá atrás, o nosso pai da fé. Por isso que ele é chamado do nosso pai da fé. Nós estamos debaixo da bênção de Deus através de Abraão. O Senhor falou assim: serão benditas todas as famílias da terra. Você faz parte dessa família. Aleluia. Isaías capítulo 60, versículo 1. O Senhor usa ou vocifera pelos lábios do profeta Isaías para falar ao povo: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Observe que estamos falando de despertar, de levantar. É o que o Senhor quer para a sua igreja nos últimos dias que estamos vivendo. É nos levantarmos, é despertarmos para a obra. Observe que quando Deus falou com Jonas para ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Ele só veio descendo, desceu ao navio, desceu ao porão, foi engolido por um peixe. Ele só foi descendo de alto escalão. Mas a primeira coisa que Deus falou com ele no capítulo 1 foi: Jonas, era filho de Amitai. Ele disse: Jonas, levanta-te e vai até a grande cidade de Nínive. Deus estava falando para Jonas: Jonas, levanta, vai pregar a minha palavra, sai da zona de conforto. Está na hora de você ser profeta. Jonas viveu, foi profeta do Reino do Norte, lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Ele foi profeta do Reino do Norte na época de Jeroboão II. Profetizou lá. Então Deus estava levantando a Jonas para pregar a cidade de Nínive. Nínive era a capital da Síria. Mas Jonas não queria que Nínive fosse salva. Por quê? Era um povo sanguinário, um povo que agia de crueldade. Mas nós não temos que decidir para quem nós vamos pregar. Quando o Senhor nos chamou, Ele disse: ide. Ele me disse: ide e pregue para algumas pessoas que eu vou te direcionar. Não, o ide de Jesus é imperativo. Então a igreja do Senhor, a igreja do Deus vivo, precisa se levantar e despertar para a obra, porque os tempos estão se findando. Por que eu fiz questão de ler Efésios 5,14? Para nós entendermos que a gente precisa levantar. A gente não vem para a igreja somente para rever amigos. A gente não vem para a igreja somente para sentar nos bancos. Não. A gente vem para a igreja para ser instruído pela palavra, receber poder, receber unção do Senhor através da palavra. Porque quando nós entramos aqui, nós precisamos entrar não para pedir, nós precisamos dar.
Nós precisamos dar o de melhor para ele. O que você pode dar de melhor para ele hoje? Não estou falando de dinheiro, estou falando de questão de adoração. Nós entramos aqui, nós louvamos a Deus, nós adoramos a Deus. O que você deu de melhor para ele hoje? Aí o salmista expressa, aí para você ver que não é Deus falando com o homem, é o homem falando com Deus. Aí o salmista fala assim: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? O que você pode dar ao Senhor pelos livramentos dessa semana? O que você pode dar ao Senhor pelo seu trabalho, que Ele tem te guardado? Ontem lá no chão nós vimos a irmã Marcela, e ela falando que eu fui prensada pelo caminhão, o para-choque a gente vai, o outro chá vai ser onde mesmo, o outro chá? Vicente Carvalho, vamos lá para Vicente Carvalho, outro chá. E ela falou assim, aí a diaconisa Lucilene falou assim, eu vou dirigir. Eu falei, ai meu Deus do céu. Aí a Marcela falou assim, eu também vou. Eu falei, ai meu Deus, agora mesmo. Aí o pastor vai comigo. Eu falei, não, faz isso não, pelo amor de Deus. Parece até aquele banco do ônibus, onde tem aquele banco sozinho, hoje não tem mais. Que era Jesus Me Chama, era conhecido. Hoje em dia os jovens não sabem o que é isso não. Mas na nossa época tinha aquele banco, Jesus Me Chama, no ônibus, e quem sentava ali quando o ônibus partisse era o primeiro a encontrar com Deus. E ela falou, mas eu estou aqui, estou de pé, estou viva, o para-choque está amassado. Eu falei, ai meu Deus do céu. Mas está de pé. Parou? Por isso não, continua. É assim, irmãos, que nós devemos agir. As lutas é para nos parar? Não, é para a gente continuar. Por que desperta tu que dorme, que levanta dentro dos mortos? Eu vou entrar na mensagem agora. Vocês podem estar acompanhando o que está acontecendo com Israel. Isso tudo é profético. Isso tudo está na Bíblia. O sermão profético de Jesus, no capítulo 24, ele vai falar sobre isso. Capítulo 25. E quando a gente para analisar do que está acontecendo, observe que a guerra da Ucrânia com a Rússia já está há mais de um ano. Começou a guerra agora dos israelitas contra os palestinos. E por incrível que pareça, se você é um bom conhecedor da palavra, se você tem uma mente analítica, você vai entender o que eu vou falar. Os palestinos e os israelenses, eles são irmãos. Eles são irmãos. É uma briga que começou lá atrás, irmãos, e que reflete hoje, por causa de uma atitude. Por isso que a gente fala que, irmãos, ore antes de tomar atitude, porque uma atitude errada ou uma atitude certa, ela vai lhe trazer consequências de bem ou de mal. Uma atitude errada, ela pode destruir a nossa vida. A atitude de Jonas estava levando os marinheiros que estavam com ele quase a morrerem, porque ele estava desobedeceu a Deus. Por que isso aconteceu, está acontecendo hoje? Isso fala lá de Sara, de Abraão, lá no capítulo de número 15, quando Deus faz promessa a Abraão de dar-lhe um filho. Dá um filho para Abraão. Aí no capítulo 16, Abraão e Sara querem ajudar Deus. Ou melhor, Sara não gerava e pega a sua serva Agar e dá para se deitar com Abraão. Abraão de bobo não tinha nada. Ele pegou Agar, deitou-se com ela, para que Agar gerasse filhos para ele. E não era promessa de Deus na vida de Agar. A promessa de Deus era na vida de Abraão. Porque Deus fez promessa a Abraão. Deus não fez promessa a Sara. Deus fez promessa a Abraão.
Abraão, de ti farei uma grande nação. A nação de Israel surgiu através de uma família. A família de Abraão, Isaac e Jacó, onde surgiu as 12 tribos. Uma nação em que Deus escolheu para servir de testemunho para todas as nações. Sara quis ajudar a Deus. E naquele inteirinho, ela começa a entrar em guerra com a sua senhora, Agar, porque ela estava gerando. E sua senhora, que era Sarai na época, não gerava filhos. Até que Sara ela vai falar com Abraão. E Abraão, olha, isso aí você pode resolver. E Sara manda Agar embora. E quando ela está no deserto, o Senhor fala para ela assim: o que estás fazendo aqui? O Senhor, o anjo do Senhor. Se você ler depois essa passagem lá em Gênesis, capítulo de número 16, você vai ver que quando a palavra está assim, e o anjo do Senhor, com letra maiúscula, é o próprio Deus que desce para falar. Se lembra de Manoá, quando Deus falou com Manoá, com a esposa de Manoá, e ela falou para ele: olha, um homem veio falar comigo que eu vou ficar grávida, e para que eu não beba bebida forte, para que essa criança que vai nascer não é para beber bebida forte, cortar cabelo, e nem para tocar em coisas imundas. E ele falou assim: quando ele voltar aqui eu quero falar com ele, me apresenta ele. Algum tempo depois, o anjo veio novamente, e a esposa de Manoá chama ele. E quando ele chega, ele pergunta: qual o seu nome? E ele diz: meu nome é Maravilhoso. Aí nós lembramos de Isaías, que estava profetizando os nomes de Jesus, que era Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O próprio Senhor veio falar com Manoá. O próprio Senhor veio falar com Agar no deserto. Às vezes a gente está preocupado em ouvir Deus falar através do profeta, mas aqui, irmão, estava em ligação com alguns pastores essa semana. O povo está preocupado, correndo atrás de revelação. A maior revelação está aqui, ó. Mas sabe por quê que não quer ouvir a revelação, que não quer ouvir Deus falar através da palavra? Porque tem preguiça de ler. Tem preguiça de ler, de abrir a palavra. A palavra certa não é perder, mas é ganhar 2 horas de lendo a palavra, 10 minutos, um capítulo. Mas a pessoa não quer, a pessoa quer ouvir alguém falar. Quer ouvir: eis que te falo, eu te digo. Quer ouvir uma profecia? Eis que o Senhor manda falar para você: seja dizimista fiel. Isso você não quer ouvir. O povo hoje em dia quer ouvir: o anjo do Senhor está entregando uma chave de carro para você, uma chave de casa. O Senhor vai mandar alguém te entregar uma maleta cheia de dinheiro. Não que Ele não faça isso, mas isso não é a priori. A priori é a nossa vida santa e fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. Agora parece que hoje é um culto de doutrina, né? Aí o Senhor fala com Agar: o que estás fazendo aqui? Ela: eu vim da casa da minha senhora. Aí o anjo falou para ela assim, o anjo não apoiou as coisas erradas, não. Tem gente que faz coisa errada, aí outra fala assim: vem para cá, fica comigo aqui, deixa eu não. Vai não. O anjo falou assim: volta lá na tua senhora, se humilha, volta lá e se humilha. E vou fazer uma coisa: a criança que está sendo gerada no teu ventre, ela será contra as nações,
vai ser um homem que vai crescer. Eles vão lutar com ele vai lutar com outros. Fez promessas para ele, não estava no plano, mas como era filho de Abraão, o Senhor abençoou também. No tempo certo, Deus deu Isaac. Aí você conhece aquela passagem que Deus pede a Abraão, seu filho, seu único filho, mas não tinha só Isaac. Ismael já era nascido. Pediu sacrifício de Isaac. Quando Deus fala assim, me dá o seu filho, o seu único filho. Mas como era o único filho de Abraão, que se Abraão tinha outro, Deus estava falando para Abraão, me dá o seu filho, o seu único filho, da linhagem que vai chegar até Jesus. É esse filho que a promessa está. A promessa está sobre ele. Hoje não tem exclusividade. Hoje nós, a igreja do Senhor, os gentios, estão sobre uma promessa espiritual. Abraão morre, Sarai morre. Aí hoje tem os descendentes de Ismael, que são os palestinos, os descendentes de Isaac, que são os israelenses, irmãos brigando com irmãos. Você pode ter visto essa semana nas redes de teleportagem que fizeram uma atrocidade, matando 40 crianças, degolando elas. Você quer saber o que os israelenses, os palestinos fazem? Eles, os pais, ensinam as crianças. Até hoje dos judeus, dos israelenses, eles ensinam seus filhos a ter raiva, a ter ódio, a andar com uma arma na mão, de 5, 3 anos. Ensinam eles a terem raiva, ódio. Ensinam eles a ser homens suicida, kamikaze, a crescerem, a ser homens bombas, entrarem dentro de um recinto como esse, explodindo. Eles são treinados para isso, desde criança. E a gente fala assim, como que foi isso? Mas a mente já está cauterizada para isso. O que é isso, pastor, que estamos vivendo? Nós não estamos livres de uma guerra mundial agora. Nós não estamos livres. Junto com os palestinos está o Egito também. Comece a se interessar pelas reportagens do que está acontecendo lá fora. Isso vai trazer consequência para todos os países. Vai trazer consequência para o Brasil. Não se espante de hoje para amanhã. Se algumas coisas começarem a acontecer, isso são os indícios da volta de Jesus. Jesus está voltando e nós precisamos despertar e levantar para fazer a obra. Porque o Senhor um dia ele vai cobrar aquilo que ele entregou nas suas mãos. Nós vamos chegar lá em cima e o Senhor me mostra as suas mãos, o que você tem para me apresentar, e às vezes nós não vamos ter nada. Jesus está voltando. Nós lemos aqui capítulo 24 do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas, dizendo, ele está ali, ele está aqui, que fariam sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os próprios escolhidos. Quem são os escolhidos? É a igreja do Senhor. Porque a igreja está atrás de milagres. A igreja está atrás de pessoas que possam entregar uma profecia para ela. Mas quando nós estamos dentro da palavra, ninguém nos engana. Ore para que ninguém vos engane. Acautelai-vos. Quando Jesus disse isso, acautelai-vos, ou seja, estejam alertas, estejam vigilantes, para que ninguém vos engane, porque o que tem de falso profeta nos últimos dias, e
tem feito muitos até se desviarem da casa do Senhor. A igreja, Ministério Terra do Avivamento, hoje poderia estar lotada. Se o pastor aderisse aqui, Deus está te dando uma chave de carro aí, o Rafael. Deus está me mostrando aqui um varão de branco te abraçando aí. Deus vai te dar vitória essa semana. Não é isso que Deus quer, não quer massagem, não quer massagear o seu ego. Ele quer que você seja confrontado com a palavra, porque nós queremos ouvir aquilo que nos agrada. Nós queremos ouvir aquilo que nos agrada. Você, quem gosta de ser repreendido aqui? Levanta a mão quem gosta de ser chamado a atenção. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Então, para a gente não ser chamado a atenção do Senhor, nós precisamos fazer aquilo que Ele nos outorgou a fazer, nos comissionou, nos chamou para fazer. Nós estamos preocupados muito com a vida de A, muito com a vida de B, muito com a vida de C, do que vai acontecer, do que a irmã ganhou, do que vai fazer amanhã, do que fez ontem. Para, desacelera, olha os acontecimentos. Quando eu abro a Bíblia, em 1 Tessalonicenses, na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, quando Jesus vem falando ali, Paulo vem falando ali, exortando, ou seja, instruindo, orientando a igreja de Tessalônica a respeito da vinda de Jesus. Ele disse: eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Os mortos em Cristo ressuscitarão, nós seremos arrebatados, e vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, antes a última trombeta. Paulo estava instruindo a igreja. Paulo também instrui a igreja de Coríntios, no capítulo 15, versículo 51, quando diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos arrebatados num abrir e piscar de olhos. A palavra num abrir e piscar de olhos, essas duas palavras significam no original átomos, 1/1000 de segundo, num piscar de olhos. A igreja será arrebatada. E Paulo continua com a igreja, falando para a igreja de Coríntios: o que Deus vai transformar o que é corruptível para a incorruptibilidade, o que é mortal para a imortalidade. E quando isso acontecer, vai se dizer: tragada foi a morte pela vitória. Aí onde está, ó morte, tua aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Mas graças a Deus, aleluia, que o Senhor nos garante a vitória. Ele fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, constantes na obra do Senhor. Olha o que Paulo fala para a igreja. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho do Senhor, ele não é em vão. Ele não é vão. O nosso trabalho, tudo que você faz, um prego que você prega na parede, um ventilador, uma cadeira que você tira, que você coloca no lugar, uma cadeira que você limpa, um banheiro que você limpa, uma vassoura que você passa na igreja, tudo que você faz para a obra, o panfleto que você entrega para alguém, tudo está sendo anotado no livro das obras. E Apocalipse está dizendo que o Senhor lhe abriu os livros, e o livro da vida. Os livros são os livros das obras. O que você fez aqui na terra está lá registrado lá em cima. O seu nome no livro da vida. Aleluia. João das contas, sem Deus, sem Deus. Parafraseando. Lá em cima não estará pastor Gilvan, que lá em cima não tem carro, lá em cima não é pastor Gilvan. Ou melhor, não é Gilvan. Lá em cima é outro nome.
Vamos dizer que seja Giovana, que ele vai te dar nome lá em cima. Ou Eliseu, né? Giovana, foste fiel no pouco. Quantas lutas tu passaste? Dificuldade. Muitos não creram que você pregava. Mas eu era contigo. Entra para o gozo do teu Senhor. Irmãos, o arrebatamento da igreja não é história da carochinha, não. Estou há 34 anos no Evangelho e há 34 anos eu ouço dizer que Jesus vai voltar. Mesmo que Jesus não volte até o ano que vem, eu vou continuar fazendo aquilo que o Senhor me ordenou para fazer. Não desfaleça as vossas mãos, tudo vai valer uma recompensa. O teu choro, o teu grito, o teu gemido, as tuas lágrimas. Apocalipse capítulo 21, versículos de número 3 ou 4, se não me falha a memória. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e lá não haverá dor, lá não haverá tristeza, lá não haverá nada disso, só alegria. Pastor, quando vai se dar o arrebatamento? Nem nós tratamos de dar o dia que ia se findar o ano. Jesus, o Senhor falou que nem o Filho, nem os anjos sabem o dia da sua volta. Mas não vai gritar. Jesus sabe o dia da sua vida. Presta atenção, por isso que eu falei que a gente precisa ler o texto para entender quem falou, a hora que falou. Quando Jesus falou, a Bíblia, Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Quando Jesus falou que o Filho do Homem não sabe, nem os anjos, biblicamente e teologicamente, base, Jesus, como homem natural, como um maço, não sabe a vinda dele, não sabia. Mas quando ele ressuscitou lá em Mateus capítulo 28, isso é me dado todo o poder dos céus e na terra. Aí passa a saber que é o dia da sua volta. Porque Ele é Deus. Ele é Deus Pai, Ele é Deus Filho, Ele é Deus Espírito Santo. Jesus ele está no primeiro versículo da Bíblia, está lá no primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus, a palavra Deus significa Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí você vai para João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O verbo é Logos, Logos é a palavra. Quem é a palavra? É Jesus. No princípio era Jesus, Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Não é difícil entender. Precisa estudar e ter a revelação rema da palavra. A qualquer momento Jesus vem buscar a sua noiva. E quem é a noiva? É você, sou eu. Nós somos a noiva de Cristo. Somos a noiva. Somos a noiva, não aquelas insensatas, não aquelas loucas, não. Somos a noiva prudente, que o noivo vai buscar. Estamos preparados. Satanás derramou isso na igreja. Quer fazer você esquecer que Jesus vai voltar para buscar a sua vida. O que vai acontecer, pastor? A palavra arrebatamento significa tirar força. Eu vou te tirar força dessa terra, porque o teu coração está aí e você não pertence a esse lugar. Surgiu uma questão teológica, não sei
mas foi fácil de resolver. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão. Quem morreu e o peixe comeu? Quem morreu foi sepultado, os bichos comeram, só ficou a alçada. E aí, irmãos, o que vai acontecer? A terra vai ter que dar o seu corpo. O mar, ele vai ter que dar o corpo dele. Não é o corpo de carne e osso, preste atenção, não é o corpo de carne e osso, é o corpo igual de Jesus, glorificado. É o corpo igual dele. Morreu a carne, diz a Bíblia, que ela volta ao pó, o espírito volta a Deus, mas para onde vai a tua alma? Pode um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pode sim. Os que morreram em Cristo ressuscitarão, preste atenção. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. Os que morreram sem Cristo, quanto aos que morreram sem Deus, lá no Antigo Testamento, continuam aqui, no lugar chamado no hebraico Sheol, no grego Hades, ou Tártaro. Porque no Antigo Testamento, no ensino rabino, havia seio de Abraão e havia o Hades. Quem morria em Deus ia para o seio de Abraão. Quem morria sem Deus ia para o Hades. Quando Jesus veio e ele morreu, ele levou o cativo ao cativeiro, foi lá, ele não desceu a região baixa do inferno aqui, no Hades, não. Ele veio no seio de Abraão. Os crentes que morreram aqui em Abraão, ele levou consigo. De lá para cá, quem morre em Cristo ressuscita, vai ressuscitar com Ele. Nós seremos transformados, vamos formar uma grei, vamos ao encontro com Ele nas nuvens. A segunda fase da volta de Jesus se dará em duas etapas. A primeira, ninguém verá o Senhor. A revista Time dos Estados Unidos, alguns anos atrás, ela relatou que 2 crentes não podem pilotar um avião, porque eles entenderam que no arrebatamento da igreja, se Jesus voltar, o avião vai tomar um curso natural e vai cair. Agora viaja um crente e um não crente, o outro crente, um crente e um não crente, mas o não crente na hora, se alguns minutos antes de eu tocar no coração daquele crente e pregar para o outro se converter, e Jesus voltar e vai para o céu, o avião vai cair. Deus não vai tomar o curso de nada. Quem está dirigindo, crente, cheio do Espírito, vai ser arrebatado. A roupa vai ficar, vai ser arrebatado. Os 3 aviões, vai ser uma catástrofe no globo terrestre. Imagine isso. Estados Unidos, Alemanha, Rússia, Ucrânia, China. O que está acontecendo? Os carros foram bater uns nos outros, as pessoas estão sumindo, os aviões caindo. O que está acontecendo? Foi os alienígenas que vieram e tiraram o povo da terra. Não foi os alienígenas, porque os crentes que não foram fiéis e que ficaram com má notícia. É o arrebatamento do Senhor que veio e buscou a igreja, e eu fiquei. Hoje nós estamos o Espírito Santo para falar conosco, para nos convencer, para dizer que estamos errados, para nos consertarmos. Quando a igreja sair da terra, acabou o Espírito Santo. Você me dá mais 10 minutos. O relógio não está mais aqui, está lá atrás.
ressuscitados, foram arrebatados. Só serão arrebatados aqueles que despertarem e se levantarem para a obra. Vão ao encontro do Senhor nos ares. Ninguém vai ver na terra. Aí você fala para mim, pastor, mas a Bíblia diz que todo olho verá, sim, na segunda vinda, na segunda etapa da segunda vinda de Cristo. Porque primeiro ele vem para a igreja, depois ele vai vir para Israel. Para Israel ele tem um ponto e vírgula. Eu aprendi quando eu estudava na escola, quando você está falando uma frase, né, você vai ditando a frase, vai ditando, daqui a pouco você... ponto e vírgula. Aí depois você continua a frase. É o que Deus fez com Israel. Quando Jesus veio para os seus não te receberam. Passou a ter ali enxertado, foi aí os gentios, a igreja do Senhor. E glória a Deus que eles rejeitaram, que nós tivemos acesso ao trono da glória. Nós não precisamos de um sumo sacerdote para entrar no lugar do santo e santo para oferecer o sacrifício anual. O próprio Cristo se fez maldição naquela cruz do Calvário para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Obrigado. Encontrou com o Senhor. Primeira coisa que vai acontecer com a igreja: tribunal de Cristo. Pastor, tribunal é diferente do grande trono branco. O grande trono branco é lá em Apocalipse, capítulo de número 21. Tribunal de Cristo com a igreja. Pastor, eu depois de arrebatado eu vou ser julgado? Não. Você vai receber entrega da medalha, vai ser premiado, vai receber o seu galardão. Foste fiel um pouco, no muito eu vou te colocar. Você sofreu aqui embaixo, tudo isso vai valer uma recompensa naquilo que você vai receber lá em cima. Quando você recebeu o teu prêmio, que é uma incógnita, isso uns dizem ser uma coroa cheia de pedrinha. Essa é uma outra questão. A segunda coisa que vai acontecer, nós vamos nos assentarmos à mesa e seremos servidos pelo Senhor. 7 anos lá em cima, não haverá noite, só dia, comendo do melhor, e é o Senhor que Ele vai ministrar sobre as nossas vidas. Seremos servidos pelo Senhor. Servido. O mistério é na mesma hora em que eu vou estar sendo servido, o pastor Juval vai ser servido também. Hoje aqui no Brasil é noite, lá no Japão é dia. Aleluia. Nós seremos servidos juntos. Não me peça para explicar isso, que eu não sei, que é mistério do céu. Seremos servidos pelo Senhor. E aqui embaixo, cerca de uma trindade satânica, o anticristo, o falso profeta e a besta, eles vão dominar todo o globo terrestre. 7 anos lá em cima, 7 anos aqui embaixo. 7 anos de adoração lá em cima, 7 anos de tribulação aqui embaixo. O pastor, eu sou até o tutano pré-tribulacionista. Existe os pós-tribulacionistas, existe os mesotribulacionistas. Nós cremos no pré-tribulacionista, na pré-tribulação. A igreja, ela não passará. Você que está me ouvindo na internet, a igreja não vai passar pela grande tribulação.
Olha só. O anticristo vai fazer um pacto com Israel. 3 anos e meio. Vai correr tudo bem. É um homem de uma sapiência muito grande. É um homem que vai trazer paz para todos os países. É um homem que vai trazer dinheiro, inflação, não haverá. Haverá sim pouquíssima, mas tudo controlado por ele. Tudo controlado por ele. 3 anos e meio, que é chamado de tribulação. Quando o anticristo entrar dentro do templo, lá em Israel, que ainda não foi construído, onde vai ser construído o templo, está uma mesquita de Omar lá. E a mesquita ela vai ter que sair de lá, não sei o que vai acontecer. Porque o templo vai ser erguido naquele lugar. Quando ele entrar dentro do templo, ele vai querer adoração para si. Ele vai querer ser adorado. São os 3 anos e meio. Quando ele for querer adoração, os judeus vão reconhecer: esse não é quem nós esperávamos. Vão romper o pacto que fizeram. Aí é chamado os outros 3 anos e meio da grande tribulação. Existe a tribulação e a grande tribulação, que serão o período de mais 3 anos e meio, em que o povo vai sofrer na terra. Haverá uma revolução em todo o globo terrestre. Todas as nações vão se virar contra Israel. E a igreja? Lá em cima. A igreja não vai passar por isso. Você já está passando isso agora. Você não vai passar isso na tribulação, nem na grande tribulação. Haverá salvação, pastor, na grande tribulação? Sim! Haverá. Está lá em Apocalipse capítulo 7 ou capítulo 11, fala sobre isso. 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio. Quando Israel estiver sendo assolada pelas nações, não tiver para onde correr, todas as nações viradas para Israel, para destruir Israel. Oh Israel, terra santa, que é desejo de muitos se apoderar daquela terra, foi reconhecida em 1948 como uma nação. Todos querem se apoderar de Israel. Os judeus não vão saber para onde ir. Daqui a pouco rasga o céu. Capítulo de número 19 de Apocalipse. Um homem descendo em veste de linho branca, num cavalo branco. Com ele milhares de pessoas vestidas de branco, com cavalos brancos. Vai chamar a atenção de todos aqui na terra. Todos olharão para o céu e vão dizer: quem é aquele que vem lá? É um avião? É o super-homem? Quem é? É o homem de ferro? Não, não é. Não. Presta atenção. Tem alguma coisa escrita na coxa dele: Rei dos reis e Senhor dos senhores. A sua cabeça é branca como uma pura lã. Da sua boca sai uma espada aguda. Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Ele vai pisar no monte das oliveiras. Zacarias capítulo 14, mas o monte vai se render no meio. Israel vai olhar para o céu e vai reconhecer que aquele é o Messias que veio, morreu, ressuscitou
reino milenar da terra. É difícil uma pessoa passar de mais de 120 anos hoje. Vamos voltar na época lá de Adão, de Noé. As pessoas terão longevidade. Você vive 120 anos, vai viver 300 anos. Já pensou você? Eliseu. Doença mínima. Haverá morte? Outra coisa. Os hospitais vazios. Nós vamos reinar com Ele. Quem virá com o Senhor é a igreja. Vou pegar o meu cavalo branco. Leia capítulo 19 de Apocalipse. Isso mexe com o teu emocional. A igreja vai descer com ele. O cavaleiro do capítulo 19 não é o mesmo do capítulo 6 de Apocalipse, não. O do capítulo 6 é o anticristo. O do capítulo 19 é Jesus. Depois de 1000 anos, ou melhor, depois de um dia, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A contabilidade, a contagem do Senhor não é como a nossa. Depois de 1000 anos, Satanás será solto por algum espaço de tempo. Depois ele será aprisionado. Aí vem o grande trono branco. Aqueles que morreram sem Deus no Antigo Testamento, aqueles que morreram sem Jesus no Novo Testamento, fogo eterno. Fogo eterno. Não achei o seu nome aqui. Aí entra a parábola de Jesus e vai separar as ovelhas. Vai separar as ovelhas. De que lado você quer estar? Aonde você quer passar a sua eternidade? Faça uma reflexão. Aonde você quer passar a sua eternidade? Você quer subir ou você quer descer? Há uma linha teológica que diz que o inferno não fica debaixo da terra. Mas se eu for falar sobre isso, vai confundir a sua cabeça. É melhor que você acredite que o inferno fica debaixo da terra. Para onde que você quer passar a sua eternidade? Por isso que eu fiz questão de ler Efésios 5,14. Desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O Senhor não tem prazer de perder você. O Senhor Ele quer ganhar a tua alma, mas a decisão ela é sua. Pastor, mas eu sou crente, eu já sirvo a Cristo. Talvez você só venha à igreja e só isso. O Senhor quer mais de você. Onde você quer passar a sua eternidade? Vamos nos colocar aqui. Fala para o irmão que está do seu lado assim: eu já despertei, eu já levantei, eu preciso sair da zona de conforto.
amizades. Mas Jesus pode voltar para alguém ao sair daqui. Ao você sair de um culto abençoado como esse, você pode ter um infarto lá fora. As pessoas não vão entender nada. Depois do culto entende um infarto, sim, mas foi chegou a hora dele que Deus quis levar ele para não perder. Deus às vezes leva um da família toda que não é evangélica, que não serve, para salvar toda a família. Para que ele ou ela sirva de exemplo. Não, ela é fiel. Você vai deixar um legado se você for antes do arrebatamento da igreja. Se eu for antes do arrebatamento da igreja, eu quero deixar um legado para minha família, para os meus filhos, para a minha igreja. A igreja minha não é uma igreja que eu presido. Foi um homem de Deus. Não se contaminou. Pregava a palavra com a veracidade. Ensinava. Mesmo que alguns não gostassem. Hoje você precisa deixar um legado para quem vai ficar. Se você for antes. Qual é o legado que você vai deixar? De frouxo. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Aleluia. Levanta, igreja.